Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer um vídeo aqui, separei alguns livros aqui e já vou explicar a origem desse material e o propósito desse vídeo. Os irmãos devem primeiro se perguntar, por que é que eu faço vídeos geralmente, 3, 4, 5 vídeos ou 2, 3 vídeos no final de semana e não durante a semana. Bom, um dos motivos é por causa do meu trabalho. Outro motivo é porque eu estudo, depois do trabalho eu faço um curso técnico e alguns irmãos aí sabem que é uma pós-graduação em ciência da religião. Então tem dia que eu tenho que ler um material, tenho que tirar um tempo para estudar. O meu curso é o curso técnico em telecomunicações, então nem sempre eu consigo fazer vídeo durante a semana. Estou com alguns livros aqui, os irmãos já devem ter reparado, já devem ter notado, que estão ligados ao campo da ética, o campo da filosofia, que trata sobre as questões ético-morais. E, em específico, alguns também relacionados à questão da fé e ciência. Um exemplo é aqui o do Alistair McGrath. E tem outros, relacionados à fé e ciência. Eu não coloquei aqui, tem aqueles sobre a criação, o dicionário de cristianismo e ciência. Eu não coloquei aqui porque aqui estão alguns materiais específicos, mais voltado para a questão da ética mesmo. Só esse do McGrath que eu coloquei aqui que está ligado à fé e ciência. Embora que eu tenho outros, como eu disse, e tem alguns que eu ainda pretendo adquirir. Bom, a respeito desse material, a maior parte desses materiais eu comprei em sebo, com exceção desse daqui, esse Bioética Clínica e esse Ética Cristã. Esse daqui eu comprei numa loja física, eu fui na capital mineira, vi ele lá, achei interessante pela capa na época, comprei ele e aquele da crise do petróleo, a crise da internet, comprei os dois na mesma época, no mesmo dia. E esse outro aqui, comprei da CPAD alguns anos atrás e bota anos nisso, que foi um dos primeiros livros que eu comprei. Acho que eu comprei quase na mesma época que eu comprei o dicionário Vine, Então, eu comprei esse material para me estudar. Gostei desse livro, eu li ele praticamente todo. No começo eu dei uma marcada. No começo eu comecei dando uma marcada nele, deixa eu ver se eu acho aqui. Na época eu usava aqueles pincel de marca-texto. Ali no caso, pincelzinho rosa. Na verdade eu tinha vários pincéis marca-texto. Tem alguns livros ali que tem marcação em amarelo, enfim. Só que depois eu vi que estava saindo de uma folha para outra e eu parei de marcar. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só ver se eu acho que rapidinho. Aqui, ó. Eu tava... gente. Tá dando não. Vou tentar aqui. Aí, ó. Aqui eu marquei do outro lado e saiu aqui, ó. Repara que aqui não tem nada aí. Eu marquei aqui em cima. Aqui. Saiu do outro lado. Aí eu parei de marcar, porque tava ficando desagradável. O livro era novo na época, enfim. Mas o objetivo desse vídeo é para dizer que às vezes eu fico pensando, eu fico refletindo acerca das coisas que acontecem no mundo. Vou dar um exemplo. Há poucos dias atrás houve uma comoção a nível nacional. Todos sabem aí que
na Argentina foi uma coisa que foi aprovado recentemente, foi a questão do aborto. Questão do aborto que às vezes nos deixa um pouco pensativos. Por que nos deixa pensativos? Principalmente nós cristãos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Salmo 139, Salmo número 139, nós encontramos Davi utilizando-se de uma expressão que nos leva a entender que mesmo em uma época que não havia desenvolvimento, não havia avanço tecnológico, não havia muitas coisas que hoje algumas facilidades que nós temos. Apesar de eu ser uma pessoa cristã, né, de eu amar a teologia, gosto muito de filosofia, gosto muito de ciência. Prova disso é que eu tenho um laboratório em casa relacionado à parte científica, principalmente nessa área que eu estudo, entre eletrônica e telecomunicações. Eu tenho um laboratório e uma ampla literatura, um pouco menor do que a minha biblioteca teológica, mas tenho. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Tá um pouco bagunçado porque eu vou chegando e vou bagunçando aí. Eu tenho meus equipamentos, tenho meu laboratório aí de eletrônica, tenho o meu canal de eletrônica, que é muito mais antigo do que esse canal de teologia. Tenho a minha literatura na área de eletrônica, de telecomunicações, uma ampla literatura técnica, mas eu amo, acima de tudo, a palavra de Deus, a Bíblia. Eu acredito que é a revelação de Deus falando conosco. E a gente fica muito triste, e algumas pessoas que eu conheço. A gente fica triste quando a gente vê leis como essa lei que foi aprovada na Argentina acerca do aborto. Quando o salmista diz que ainda quando ele era uma substância informe, né, que Deus já o conhecia, mesmo sem conhecimento científico, mesmo sem ter os recursos medicinais que nós temos hoje, aparelhos como aparelho de ultrassonografia, entre tantos outros aparelhos aí que conseguem enxergar, por exemplo, o microscópio que aumenta hoje não sei quantas vezes, né? Aparelhos que você consegue ver do micro dentro da nossa esfera de existência, como o microscópio, ou microscópios ao macro, né? Que no caso aí são os telescópios, que conseguem enxergar até mesmo estrelas distantes e tantas outras coisas. Nós acreditamos que a vida é um dom de Deus. O Salmo de número 128, ele nos mostra que uma casa, uma família, ela é abençoada quando o homem ele teme a Deus e quando ele guarda os mandamentos, quando a sua família serve a Deus. Aí fica um pouco mais fácil, traz um pouco mais de clareza quando nós vimos Josué, né, falando para a nação de Israel: escolhei a quem servais, ou escolhei hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Salmo 128, que é conhecido popularmente como o Salmo da Família, ele nos mostra a importância de você ter na sua mente, na sua consciência, essa questão de que Deus, ele deu filhos como herança da parte de Deus. Eu vi um caso recente de uma moça que foi violentada por um parente, por um familiar. Vi alguns casos mais antigos. Por alguns anos eu sempre fui instigado a ver esse tipo de caso. E vou ser sincero para os irmãos, tem caso que é muito, mas muito difícil, é muito complexo. E em relação à questão do aborto, nós tivemos uma lição de escola dominical, ou algumas que trataram sobre isso.
em um determinado período. Eu fui coordenador da escola bíblica dominical aqui da minha cidade por mais de 5 anos. Então eu posso falar isso com uma certa propriedade, que nós estudamos algumas vezes essa questão do aborto. E a gente fica triste, né, quando a gente vê que houve a interrupção de uma vida, de um ser que poderia potencialmente ser alguém na vida. Aí as pessoas vão falar, mas quem garante que não ia ser um bandido? Quem garante que se essa vida fosse gerada, que ela não seria um ladrão, que ela não seria algo de ruim? Primeiro, nenhum pai, quando planeja ter o seu filho, nenhum pai, quando projeta ter o seu filho, ele diz, eu vou ter o meu filho para ser um ladrão, para ser um assassino, para ser um traficante, para ser um assaltante de banco. Não. A maior parte dos pais que eu conheço, eles têm sentimento nobre. Eles querem que seus filhos cresçam, se desenvolvam, trabalhem, estudem, se casem, adquiram as suas famílias. Então, isso é muito importante. E alguns casos são muito, mas muito complexos. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a vida começa dentro da bioética, né, a ética ligada ao campo da vida, né, como estudo dentro dessa questão aí do campo da vida, de bios, né, e ética, de ethos. Então a gente pensa em tantas possibilidades. Aí algumas pessoas podem dizer, não, mas se a pessoa não abortar, a pessoa vai ter um filho de forma infeliz. Sim, é uma das possibilidades, a pessoa gerar um ente, um ser que ela não vai conseguir amar. Uma outra possibilidade é que o pai, né, no caso de um homem que tem a sua esposa estuprada, porque geralmente as pessoas perguntam, mas se fosse o seu pai, se fosse a sua filha, se fosse a sua esposa, se fosse a sua irmã ou se fosse a sua mãe, será que você pensaria da mesma forma? Será que aquela criança deveria ser gerada ou será que a pessoa deveria abortar? Bom, a princípio eu vou dizer que a gente não pode ser hipócrita ao ponto de dizer que isso não importa pra gente, né, se fosse no lugar da gente, a gente se colocando no lugar do outro, praticando aquilo que a gente chama de empatia, se colocando no lugar de uma pessoa que está vivendo essa situação no momento. A gente não pode ser hipócrita dizendo que a gente não se importaria, muito menos dizer que a gente vai conseguir amar completamente um ser que foi gerado por outra pessoa, né, que não é você, no caso, para quem tem o seu cônjuge, para quem é casado, tem o seu cônjuge, e a pessoa olhar e dizer, não, eu não me importo, eu vou criar, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou zelar por aquela vida a todo custo. Bom, seria bom demais. Tem uma máscara, uns negócios ali, a roupa que eu tava usando mais cedo, né, para fazer o vídeo. Repara não, pessoal. Seria bom demais para ser verdade se fosse tão simples assim. E eu sei que alguns problemas podem se levantar, o conflito de ideias, o conflito o choque de personalidade, o choque de emoções, o conflito relacionado à relação interpessoal, né? Um cônjuge, um pai que teve um filho ou filha violentada, abusada, como que ele vai conseguir lidar com essa filha, dar apoio? O marido que teve a sua esposa violentada, como é que ele vai conseguir manter a postura de pai de família, dar apoio para sua esposa? Ou seja, não é nada fácil. Eu particularmente, Silvano, não estou aqui sendo hipócrita e dizendo que vai ser fácil, que seria fácil ou qualquer coisa do tipo. Ao contrário, é um desafio e, pior ainda, as reações
que cada um teria, só Deus, né, pode dizer quais reações cada um teria, né, vivenciando isso no momento, porque é fácil, seria até fácil demais eu chegar aqui, impor um cargo, impor um pensamento, um juízo de valor, dizer que tem que ser feito assim, como a gente diz aqui em Minas Gerais, e assado, né? Falar que isso tem que ser assim por fulano, por ciclano, por beltrano, e na realidade, quando você se depara com uma situação semelhante na sua casa, na sua família, na sua parentela, às vezes já muda um pouco o foco e não é tão fácil como parecia ser quando a gente aconselha outras pessoas, né? Isso é uma das questões. Porém, eu acho pessoalmente que a vida ela é um dom dado por Deus e só Deus tem o direito de recolher essa vida. Acho que não cabe a nós, seres humanos, tirar, serrar, né, extirpar com essa vida. Tem outras alternativas, por exemplo, a mãe gerar o filho, mesmo que seja difícil para o marido ver a geração de um filho que não seja dele, ou para uma pessoa ver a sua mãe, ou ver uma irmã, ou um filho gerando uma criança, um ente que não é de origem sua, e a pessoa não optar, né, pelo aborto. É meio complexo isso, é um pouco complicado. Porém, existem alguns meios, se a pessoa não consegue amar aquela criança, existem casos que a pessoa pode conseguir se adaptar, tanto o pai quanto a mãe. Existe casos que a mãe poderia optar pelo aborto e depois ela volta atrás na sua decisão e não quer mais optar pelo aborto. Existe a possibilidade, por exemplo, do marido querer até concordar da esposa gerar o filho e depois fazer uma doação dessa criança para adoção, já que ele não vai conseguir ter aquele amor puro por aquela criança. Existe a possibilidade que esse marido peça para a esposa fazer essa doação e de repente essa mãe que gerou a criança ela cria um vínculo afetivo com esse até então feto que está sendo gerado e depois essa pessoa não queira mais se desapegar daquele ente, daquele ser que ela criou. Ou seja, são inúmeras possibilidades, inúmeros problemas que podem ser gerados, mas eu acredito que em nenhuma dessas hipóteses o caso a criança deveria ser tirada. Outra questão complexa, tão complexa quando se inicia a vida, a partir de qual momento? É a partir do momento da concepção? É a partir do momento da segunda semana de gravidez, da quarta semana? Além disso, tem uns que vão dizer que é a partir do momento que o coração começa a bater, a partir do momento que o cérebro começa as suas atividades cerebrais, ou seja, outros vão dizer que é a partir do momento que a criança, enfim, são N número de possibilidades. E também quando se encerrar a vida, né? Se, por exemplo, se a vida ela se encerra quando há uma morte cerebral, ou se a vida se encerra quando há uma morte total, geral, né? A parada múltipla de todos os órgãos, de todo o sistema da pessoa, o coração, né? Aquela parada, aquela interrupção da vida a partir do momento que o coração não bate mais, ou seja, é muito complexo essas questões, muito, mas muito complexo mesmo. Só que em hipótese alguma a gente recomenda, a gente não apoia e muito menos a gente acredita que isto deva ser apoiado, né? A interrupção da gestação ou da perca de uma vida. Por mais triste, difícil ou calamitosa, se eu sei que eu posso usar essa palavra, que por mais calamitosa, ou seja, de calamidade que pareça essa situação, por mais difícil que seja, a gente nunca vai aconselhar que haja essa interrupção.
A gente sabe que existem alguns casos clínicos, alguns casos cirúrgicos, por exemplo, quando o bebê, né, ele não tem quando ele coloca em risco a vida da mãe, por exemplo, a criança menor de idade, e de repente aquele feto ele deixa de viver dentro daquela criança, ou quando ele coloca a vida dessa criança em risco. Há alguns casos clínicos em que se optam por tirar esse feto para preservar a vida dessa criança, né? Para preservar a vida dessa pessoa que está sendo gerada. É um pouco complexo isso daí. Se você chamasse um pastor numa hora dessa, você complica muito, mas muito mais a situação se você chamar um pastor para opinar, para dar a opinião dele acerca da questão do aborto, se deveria ter ou se não deveria ter. Com relação a isso, existem alguns escritores que escreveram tanto na ética cristã quanto na questão da bioética. Pelo que eu observei aqui, a maioria dos escritores são, no mínimo, professam uma religião. Lembrando que a maioria desses livros foi escrito por pessoas que têm experiência, alguns na área da medicina, outros na área da psicologia, outros na área da filosofia, outros na área da teologia, outros na área acadêmica de pesquisa, mas o que eu observo aqui é que todos têm algum nível de conhecimento e de experiência dentro da área que estão tratando aqui. E a maioria aparentemente também professa algum tipo de fé. Interessante notar que a maioria opta, né, pela preservação da vida. A maioria, eu não vou dizer que todos concordam que uma criança deveria ser gerada. Alguns vão dizer que se aquela criança coloca em risco a estabilidade da mãe, que talvez deveria ser retirada essa criança. Porém, eu fico com o Salmo 139, quando diz que ainda quando uma substância, ou seja, um ser não formado no ventre da sua mãe, mas que Deus já conhecia o salmista, ou seja, Deus ele conhece a nossa estrutura mesmo antes de nós nascermos. Nós usamos de forma poética e também às vezes de forma categórica para classificar, né, que Deus ele conhece tudo desde a fundação do mundo, que Deus conhece tudo de antemão, que Deus conhece tudo pela sua presciência ou pela sua onisciência, enfim. A gente costuma dizer que Deus conhece antes da fundação do mundo. O mais importante, meus irmãos, é nós sabermos que toda vida é uma dádiva de Deus e que toda vida deve ser respeitada. Essa reflexão, de vez em quando eu tiro um tempo para fazer esse tipo de reflexão. Às vezes eu paro, leio o material, leio um pouco, não consigo ler tudo de uma vez, mas eu paro para refletir o quão maravilhoso é o dom da vida. Existem vários filmes poéticos mostrando, né, desde o momento da ejaculação do homem, né, dentro da mãe no ato do coito, né, no ato sexual, e a gente vê a trajetória do espermatozoide, o longo caminho que ele percorre e com quantos espermatozoides ele luta para conseguir fecundar aquele óvulo. Quando ele fecunda aquele óvulo, o período que ele passa desenvolvendo-se no ventre da mãe até que venha a mãe venha dar à luz a essa criança, ela vem para o mundo e de repente ela tem toda uma oportunidade de viver, né? É uma longa trajetória, é um longo caminho que precisa ser valorizado. Então, meus irmãos, eu particularmente fico muito triste quando eu vejo pessoas dando grito, né, aplaudindo e dizendo que uma pessoa tem o direito de escolher
o que ela faz com seu corpo, no caso da mãe, mas o feto, aquela criança que não pediu para vir a esse mundo, não tem o direito de escolher se ela continua viva ou se ela vai ser retirada à força do ventre da sua mãe e não vai mais fazer parte da existência nessa terra. Então fiquemos com a palavra de Deus que nos orienta, que nos guia e que Deus nos abençoe. Dessa vez eu não vou nem apresentar os livros, né? Já estou com 25 minutos aqui. Esse vídeo eu propus de não aparecer, né? É só uma reflexão mesmo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Até os próximos vídeos, meus irmãos.